Muito bem, continuando com a nossa temática, vou trazer agora para você algumas decisões importantes do Supremo Tribunal Federal. Olha o que ele diz aqui. Busca e apreensão, tráfico de drogas, ordem judicial, cumprimento pela Polícia Militar. Ante o disposto no 144 da Constituição, a circunstância de haver atuado a Polícia Militar não contamina o flagrante e a busca e a apreensão realizadas. A discussão básica aqui foi a seguinte, a Polícia Militar, ela não é uma polícia judiciária, ela é uma polícia de segurança, mas uma polícia ostensiva. Dentro das polícias de segurança, a doutrina divide-as em duas: polícia de segurança judiciária e polícia de segurança ostensiva. Polícia de segurança judiciária, nós temos a Polícia Federal e a Polícia Civil. Já na polícia ostensiva, nós temos, por exemplo, a Polícia Militar. E aqui o que é que tivemos? O cumprimento de uma determinação judicial por meio da Polícia Militar. E depois foi questionada a ilegalidade dessa atuação por se considerar que, como a Polícia Militar não é uma polícia judiciária, ela não poderia cumprir, por exemplo, uma determinação judicial de busca e apreensão. O Supremo entendeu o quê? O Supremo entendeu que a atuação, o simples fato de ter atuado a Polícia Militar, isso por si só não contamina o flagrante e a busca e apreensão realizadas, embora não seja sua missão própria, sua missão inerente, sua missão principal. Que mais? Polícia Militar, a atribuição de rádio patrulha aérea. Constitucionalidade. O âmbito material da Polícia Aeroportuária, lembra que a aeroportuária é privativa da União por meio da atuação nos aeroportos, por meio da Polícia Federal. Essa atuação não se confunde com o do policiamento ostensivo do espaço aéreo, que, respeitados os limites das áreas constitucionais da Polícia Federal e da Aeronáutica Militar, se inclui no poder residual da Polícia dos Estados. Porque note, a Polícia Militar, ela exerce um policiamento ostensivo no âmbito estadual ou no âmbito do Distrito Federal. E o que o Supremo entendeu? Que a chamada radiopatrulha aérea, por exemplo, por meio de helicópteros, a Polícia Militar fazer um policiamento ostensivo do espaço aéreo ali sobre aquele território no qual ela exerce o seu policiamento. Então, se ela exerce policiamento ostensivo aqui, ela também poderia exercer uma radiopatrulha aérea ali sobre aquele mesmo território. O Supremo entendeu que isso não viola, isso não invade a competência, por exemplo, da Polícia Federal na temática da Polícia Aeroportuária. O Supremo entendeu que são coisas diferentes, ok? Fica atento com isso. Vamos seguir. A cláusula de exclusividade prevista no parágrafo 1º, inciso 4º do 144, que cláusula de exclusividade? Polícia Federal com exclusividade para exercer a função de polícia judiciária da União. Foi isso que nós vimos lá, ok? Essa cláusula de exclusividade destaca: não inibe a atividade de investigação criminal do Ministério Público. Aqui é um ponto importante, já muito cobrado na prova. Embora a Constituição tenha atribuído à Polícia Federal a exclusividade na função de Polícia Judiciária da União, isso não inibe, isso não impede a atuação investigatória do Ministério Público. O Supremo tem entendido que o Ministério Público, diante das funções constitucionais que lhe foram entregues, principalmente no artigo 129 da Constituição, o Ministério Público, dentro das suas funções institucionais, ele pode também realizar procedimentos investigatórios. É claro que o Ministério Público não vai instaurar, não vai presidir inquéritos policiais. Isso realmente é atribuição privativa
da Polícia Judiciária. Mas o Supremo entendeu que a exclusividade da Polícia Federal não impede a investigação realizada pelo Ministério Público. Na verdade, conforme essa decisão de que estamos tratando, o STF entendeu que essa cláusula de exclusividade serve para quê? Serve para mostrar que Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal não são órgãos de Polícia Judiciária da União. Acompanha comigo. Qual foi a finalidade, então, de estabelecer essa cláusula de exclusividade? A finalidade foi conferir à Polícia Federal, dentre os diversos organismos policiais que compõem o aparato repressivo da União, olha lá, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal, conferir à Polícia Federal o quê? Primazia investigatória na apuração de crime previsto no próprio texto da lei fundamental ou ainda em tratados e convenções internacionais. Está dizendo, olha, a primazia em relação à PRF e à Polícia Ferroviária Federal. Quem vai investigar esses crimes é a Polícia Federal. Aqui nós temos ainda dentro dessa ideia o MP, confirmando isso, dispõe de competência para promover por autoridade própria e por prazo razoável investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observados sempre por seus agentes as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição. Então, aqui fechando o entendimento, o MP está consolidado isso no Supremo, o MP, respeitados os condicionamentos constitucionais, pode investigar, pode realizar procedimentos de investigação. Ok? Muito bem, continua comigo. Quanto à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Ferroviária Federal, a disposição constitucional é muito pontual e bem tranquila. Olha só, sobre a PRF, ela diz que a PRF é um órgão permanente, organizado e mantido pela União e também estruturado em carreira. E aqui ele vai trazer a missão. Qual é a missão da PRF? Destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Há autores, e isso já foi cobrado em prova, que diferencia patrulhamento de policiamento. Há autores que diferenciam patrulhamento de policiamento. Por quê? Porque policiamento, segundo alguns autores, é o gênero. E o patrulhamento seria o quê? Uma espécie. Ok? Seria uma espécie. Então nós temos o policiamento como gênero e o patrulhamento como espécie. Então a PRF cuida de quê? Patrulhamento ostensivo de rodovias federais. Cuidado! Já houve provas em que a banca faz isso aqui, ó. Patrulhamento ostensivo de rodovias, ponto. De que rodovias estaria tratando? Estaduais? Distritais? Como é que é? Então a prova tem que deixar claro para nós que são rodovias federais. A mesma ideia, o mesmo comentário vale para a Polícia Ferroviária Federal. É um órgão permanente, organizado e mantido pela União e também estruturado em carreira. E destina-se a quê? Ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Uma situação já um pouco não tão presente. Continua comigo, vamos agora tratar da Polícia Civil. A Constituição diz que as polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e também a apuração de infração penal, exceto militar. Vamos lá, vamos destrinchar esse parágrafo. Primeiro, ela diz que polícia civil são dirigidas por delegados de carreira.
Por que a Constituição diz isso? Ela fez questão de deixar isso expresso para evitar o que acontecia no passado, que era o quê? Por exemplo, o cara ingressava na carreira como agente e ele, com o tempo, ia sendo promovido e poderia chegar a delegado. Então, na verdade, ele mudava de carreira, porque pode haver a progressão funcional dentro da carreira. Mas, antigamente, havia a chamada ascensão funcional ou até transposição funcional. O que é isso? O cara entrava, por exemplo, como agente e era promovido e terminava sua carreira como delegado. Note que são carreiras distintas. A Constituição agora, no parágrafo 4º, vem e diz o quê? Olha, a Polícia Civil será dirigida por delegado de carreira. Então, o cara que pretende ser delegado vai fazer o concurso específico para essa carreira. Essa é a primeira informação. Segunda, a segunda informação é quanto à competência. A Polícia Civil faz o quê? Ela atua como polícia judiciária e também apura infração penal. Duas questões, duas exceções. Primeira ressalva, a ressalva da competência da União. Que competência da União? Lembra que a Polícia Federal também é polícia judiciária. Então, não cabe à Polícia Civil atuar, por exemplo, quando envolver bens, serviços e interesses da administração pública federal. Aí não cabe a atuação da Polícia Civil, porque isso é uma competência da Polícia Federal. Ele traz uma segunda ressalva. Apura infrações penais, exceto B. Aqui uma segunda ressalva. Exceto militares. Muito bem. Então, note que nessa segunda ressalva, melhor dizendo, ele diz assim, ó, apura infrações penais, salvo, exceto militares. Por quê? Aqui ele está tratando dos crimes militares. E quem apura crime militar, aqueles, por exemplo, previstos no Código Penal Militar, quem apura é a própria corporação militar, por se tratar de uma questão de uma matéria especializada. Cuidado! Militar, se comete um crime comum, por exemplo, um crime de tráfico de drogas, um crime de tortura, por exemplo. Crime comum, quem apura é a Polícia Civil. Agora, crimes militares, aí a Polícia Civil não vai atuar, ok? Na prova, a banca examinadora adora colocar essa palavrinha aqui, ó. Inclusive militares. E aí, se fizer isso, você já está ciente do erro. Ok? Detalhe importante, já destaquei, mas vou contextualizar. Polícia Civil do DF é organizada e mantida por quem? Pela União. Ok? Mas subordinada ao governador. Ok? Ao governador do DF. Fica atento com essa questão. Aqui nós temos uma decisão do Supremo, a ausência de vício formal de iniciativa, quando a emenda da Constituição Estadual adequar critérios de escolha do chefe da Polícia Civil aos parâmetros fixados no 144, parágrafo 4º. Veja, ele disse, não há vício, não há contrariedade à Constituição. Impõe-se na espécie interpretação conforme para circunscrever, para limitar a escolha do governador a delegados ou delegadas integrantes da carreira policial, independentemente do estágio de sua progressão funcional. Percebeu? Porque aqui ele diz, ó, quem vai dirigir a Polícia Civil? Delegado de carreira. Note que a Constituição não estabelece, assim, delegados de carreira, integrantes do último posto ou da última progressão funcional, da mais elevada progressão, nada disso. Aí o Supremo vem e diz assim, ó,
interpretação conforme para limitar a escolha, para circunscrever a escolha do governador a delegados integrantes da carreira, independente, olha só, independente do estágio da progressão funcional. Então, independente do estágio da progressão, se o cara está na classe A, na classe B, na primeira classe, segunda classe, terceira classe, enfim, conforme houver a organização da carreira, não importa, independente do estágio, se é delegado, em tese, poderia ser escolhido para dirigir a Polícia Civil. Agora, vamos tratar da Polícia Militar. A Constituição diz que as polícias militares cabem a atribuição, missão, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Já ao Corpo de Bombeiro, cabe, além das atribuições definidas em lei, a execução de atividades de defesa civil. Note a pontualidade do dispositivo. Na verdade, as atribuições detalhadas vão vir em outros normativos, nas leis, nos seus estatutos. Aqui nós temos uma atribuição bem pontual. Polícia Militar vai fazer o quê? Policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Corpo de Bombeiro Militar, ele diz, vai atuar, além de outras atribuições previstas em lei, na questão da defesa civil. Agora, o parágrafo 6º vai trazer uma informação de que já tratei aqui, já mencionei, mas vale a pena consolidar. Aqui nós temos uma questão importante. Olha o que ele diz. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reservas do Exército, vamos parar aqui. Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar são forças auxiliares e reserva do Exército. Note que não está falando que são forças auxiliares das Forças Armadas. Por quê? As Forças Armadas são compostas por quem? Pela mãe, pela Marinha, pela Aeronáutica e pelo Exército, ok? E as polícias militares e o Corpo de Bombeiro Militar são auxiliares e reservas apenas de quem? Do Exército. Então, cuidado que na prova eles adoram colocar Forças Armadas. Diz que subordinam-se, Polícia Militar e Bombeiros subordinam-se juntamente com a Polícia Civil a quem? Aos governadores. E isso nós já tínhamos visto. Então, temos duas informações aqui. Uma, quanto às que são auxiliares e reservas do Exército. Exército é uma força militar. Então, apenas as forças militares, vamos dizer assim, seriam auxiliares e reserva do Exército. Por isso que só vale para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Agora, quando a Constituição trata da subordinação ao governador, aí ela inclui as três instituições, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar. Ok? Fica atento com isso. Inclusive, note uma situação que eu já tinha destacado, inclusive no DF. Lembra mais uma vez que no DF, os órgãos de segurança pública são organizados e mantidos pela União, mas subordinados ao governador. Ok? Muito bem. Agora, vamos fazer um comentário sobre as guardas municipais. O parágrafo 8º do 144 diz que os municípios, primeiro, poderão, note que a Constituição estabelece aqui uma faculdade. A Constituição não determina a criação. Os municípios podem constituir guardas municipais. Destinadas a quê? Destinadas qual é a sua missão? Proteger bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Vale destacar que a Guarda Municipal, se for criada, ela é criada por meio de lei, ok? Eu trouxe aqui
o artigo 2º da Lei 1322 de 2014, que é exatamente o Estatuto. É o Estatuto das Guardas Municipais. É uma lei federal que traz as normas gerais sobre isso. Ele diz, incumbe às guardas municipais, note, instituição de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, incumbe o quê? A função de proteção municipal preventiva. Aí ele diz, ressalvadas competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Cuidado! As guardas municipais, segundo a doutrina dominante, embora exerçam um papel fundamental num contexto amplo da segurança pública, tecnicamente, constitucionalmente e legalmente, elas não exercem atribuições específicas da segurança pública. Por exemplo, note que o artigo 2º do Estatuto Geral das Guardas Municipais diz o quê? Que elas vão atuar de forma preventiva, são instituições de caráter civil, não são polícia. Alguns dizem que eles são a polícia municipal. Embora seja um termo comum, coloquialmente dizendo, na lei, a gente tem que se preocupar com o que está na lei e na Constituição. Na lei está dizendo que são instituições, olha aqui, de caráter civil. Ok? Não são instituições militares. E note que a atuação da Guarda Municipal é ressalvada a competência da União, dos Estados e do DF. O que isso significa? Que elas não podem atuar nem como polícia judiciária, nem como polícia ostensiva, porque não são polícia no sentido técnico. Volto a dizer, embora num contexto da realidade social, as guardas municipais exerçam uma atribuição imprescindível, Inclusive, com o Estatuto do Desarmamento e as suas atualizações, elas podem até portar armas, inclusive a lei diz instituições armadas, mas cuidado com isso. Elas não exercem as funções de policiamento ostensivo nem de polícia judiciária. Ok? Vamos lá. Continua comigo. Aqui nós temos, uma decisão importante do Supremo. É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito. Veja, é uma função administrativa. Inclusive, poder de polícia, né? Imposição de sanções legalmente previstas. Então, guarda municipal pode exercer essa atribuição de polícia de trânsito lá na área do município? Pode. Por quê? Porque nós vimos que ela vai atuar na proteção de bens, serviços e interesses do município. Ok? Então, o Supremo julgou isso aqui, questão muito importante. E para fecharmos, trago para você a questão da segurança viária, que é exatamente o contexto da segurança pública nas vias. A segurança viária, veja, exercida para preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio nas vias públicas. Note que a missão da segurança viária, o objetivo fundamental é o mesmo da segurança pública: preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Mas aqui se circunscreve às vias públicas. Ele diz que essa segurança viária compreende. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o objeto, é o conteúdo. Qual é o objeto de atuação da segurança viária? É isso aqui, educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão, que assegurem ao cidadão é o seu objetivo. Qual é o objetivo? Assegurar ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Esse é o objetivo principal da segurança viária. Assegurar ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente.
suficiente. Aqui nós vamos encontrar o quê? Os agentes competentes, a competência nessa área. Compete no âmbito dos estados, do DF e dos municípios, aos respectivos órgãos e entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Então, quem vai cuidar disso? Os órgãos e entidades executivos de trânsito e os agentes de trânsito. Fica atento com essa temática, é uma novidade e tem sido bastante explorada na prova. Tudo bem? Então aqui eu fecho a temática, depois leia completamente o dispositivo e qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar no Fórum de Dúvidas. Sucesso e até a próxima!